Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos nesta noite para juntos darmos graças ao Senhor pela vida e pelo ministério do nosso irmão e presbítero de nossa igreja, Wilson Martins. E para isso, irmãos, para começar, eu quero convidá-los a um texto bíblico que se acha na carta de Paulo aos Filipenses. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero ler um texto que deve dar o tom de tudo que nós vamos fazer nesta noite para Deus, mas em gratidão a um servo dele. Filipenses capítulo 2, do verso 19 ao verso número 30. É bem provável que a sua versão seja diferente da minha, mas a mensagem do texto é a mesma. Verso 19 do capítulo 2 de Filipenses diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, continua Paulo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E tomem nota especialmente deste verso 29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Amém, irmãos? Amém. Eis um texto em que Paulo está falando à igreja de Filipos. Ele vai enviar àquela igreja dois servos de Deus. Ele fala bem dos dois. E ao final pede que a igreja honrem os homens de Deus. É bíblico, apropriado, é bom que a igreja faça isso. E infelizmente não é o que fazemos comumente, mas é o que estamos aqui para realizar diante do Senhor. É justo que homens como o nosso irmão Wilson sejam honrados, valorizados diante do Senhor e na presença da congregação. Amém. Vamos orar ao Senhor? Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te dar graças por esta quarta-feira, por todas as tuas boas dádivas derramadas sobre nós, e pelo enorme privilégio que temos de, ao final deste dia, nos reunirmos como teu povo, para te render um culto em ação de graças, pela vida e ministério do nosso irmão e presbítero Wilson. Como acabamos de ler, Senhor, é justo que o façamos, pois este teu servo tem somente 50 anos de presbiterato, dedicação imensa à tua causa, e tantas pessoas aqui
e tantas outras que não poderão estar aqui, foram direta ou indiretamente tocadas pelo ministério e amor do teu servo. Muito obrigado desde já. Esteja conosco, ó Deus, enquanto te conduzimos este culto. Recebe o que vamos fazer e agrada-te de nós. Nos concede a tua bênção, por favor. Também te pedimos perdão pelas vezes que não honramos os teus filhos e filhas. A propósito, eu te peço que este culto seja um instrumento nas tuas mãos, para despertar as nossas mentes e os nossos corações, para aquelas pessoas que foram tão usadas em tuas mãos, para abençoar as nossas próprias vidas. Queremos te agradecer por todas elas. Receba tudo, por favor. Em nome de Cristo e por causa dele nós oramos. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com algumas canções espirituais. E este momento será liderado por uma banda que é família do presbítero Wilson. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo 95: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Amém? E eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento para celebrarmos, né? Somos gratos a Deus pela vida de Wilson nessa noite, por tantos anos prestados de serviço ao Senhor, não é? E que ainda vai continuar servindo ao Senhor com alegria. E nós juntos aqui também nos alegramos com o Wilson nessa noite, porque o nosso Deus é fiel e recebe a nossa adoração. Amém? Amém? A igreja pode sentar. E nós vamos adorar o Senhor. Com certeza, por todo esse momento na vida de Wilson, ele experimentou da fidelidade do Senhor e experimenta até hoje. Então nós vamos cantar: Tu és fiel, Senhor, ao Deus fiel, que você possa adorá-lo aí no seu lugar. Toda a igreja diz glória a Deus. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade. Amém. O nosso Deus é fiel, irmãos. A Ele mesmo, a palavra dEle e aquilo que Ele determinou fazer para a glória dEle em nossas vidas. E assim tem sido na vida do presbítero Wilson, de toda a sua casa. E neste momento nós vamos ouvir um pouco sobre a fidelidade de Deus. Algumas pessoas terão participação agora, uma breve participação de 2 minutos cada. E através de cada um destes servos de Deus, nós vamos ouvir sobre a fidelidade de Deus. Vamos começar com aqueles que estão longe. Vamos ouvir 2 servos de Deus em um vídeo e logo depois nós ouviremos também o reverendo Alcimar. Graça e paz, irmãos. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, a pedido de Wilson, representando a minha família. Eu sou irmão de Almir e só confirmando o que Almir disse, né? Não tinha ideia da influência de Wilson Martins na nossa família. E também participei da fundação da igreja onde ele está hoje, pastoreando lá em Houston. Eu fundei a igreja e voltei, e agora ele está lá continuando o trabalho. Mas eu quero falar mesmo é sobre o Wilson. Primeiro eu vou deixar um versículo aqui, Wilson, em Gênesis 23, uma parte do versículo 6. Ouve-nos, tu és príncipe de Deus entre nós. Depois você lê em casa. Cadê o Wilson? Vamos dirigir mais ao Wilson. Está ali. Depois você medita nisso. Eu vou gastar só os 2 minutos ou 3, não sei. E irmãos, aos 9 anos de idade, hoje eu tenho 56 anos e são 32 de ministério. Eu fui ordenado ao ministério em 1986 e aos 9 anos de idade eu conheci o Wilson. E o Wilson, ele sempre foi essa pessoa que ele é, amigo de todo mundo. E curiosamente ele não pregava para a gente, ele não levava a gente à força para a igreja. A influência da vida dele foi que me fez ir aos 9 anos de idade com Madalena. Ela me levava aos domingos. Eu acho que era para cuidar dela, né? Porque namorava, não podia ficar só.
E eu estava lá acompanhando, vindo o pastor João Dantas já na Glória, e acompanhando a vida de Wilson. E realmente a influência de Wilson, não é porque hoje está comemorando os 50 anos de presbitério dele, mas é porque é a realidade, é a vida. Ele influenciou a nossa família mesmo. Ele influenciou a nossa família e muitas outras, mas eu quero me referir à minha família. Nós somos 10 irmãos. Madalena foi a primeira, né, a primeira filha, e que também se converteu logo, né, uma conversão real, não foi só para casar com Wilson, ela realmente se converteu ali em Patos. E depois todos os irmãos. Eu não sei quantos irmãos tem aqui nessa noite, talvez até pedir para ficar em pé, os meus irmãos fiquem em pé, nós temos vários irmãos aqui, né, então podem confirmar tudo que eu estou dizendo aqui. E o Wilson foi um príncipe de Deus na nossa família. Então hoje nós temos 3 pastores, eu, Alcemi, que é aqui da Igreja Congregacional de João Pessoa, e Almir lá nos Estados Unidos. E tem um cunhado que mora lá também em Orlando, Alberto, casado com Lucileide, que é missionária. Temos 2 missionárias, que é Rosélia e Lucileide. Então essa é a influência. Para resumir, para não tomar tanto tempo, dizer que o Wilson foi e tem sido um príncipe de Deus no nosso meio, pela sua pregação, pelo seu testemunho. Nunca vi isso ficar com raiva, nem nunca. Essa pessoa tranquila sempre, que aconselhou a gente na minha adolescência, e Madalena também. Então o Wilson é merecido, né, essa homenagem, porque são 2, já era para ser presbítero emérito há mais tempo, né, mas agora chegou a vez, de forma devida, e toda a honra e glória para o Senhor, né? Queria só acrescentar que, na verdade, tivemos 2 Wilsons, né? O Wilson Martins, que está aqui, mas eu não poderia deixar, irmão, nessa noite, porque eu estou aqui na intercessão. Renan, meu primo, e tio Wilson, que é irmão do meu pai, é o avô de Renan, e ele também era evangélico, né? Ele era lá em Patos, nós morávamos na cidade de Patos, no interior, na rua Espinharas, né? Passava o rio Espinharas ali, e então tinha também meu tio Wilson Dias, que influenciou muito também a gente, mais de longe um pouco, mas era ali, sempre visitava, era muito próximo da minha mãe, a nossa família é muito, muito amiga, né? A família do meu pai com a do irmão dele, Wilson Dias, e foi uma influência na família também. Então eu não poderia deixar de registrar isso nessa data histórica desses 2 Wilsons, e parabenizar o Wilson pela homenagem devida, e que você continue, Wilson, né, servindo a Deus, porque um presbítero também é um pastor, e o Wilson, ele é também um ministro, ele pregou sempre a palavra de Deus e tem um testemunho muito forte na nossa família, e eu acredito que toda a família que está aqui hoje está aqui feliz. A gente veio com alegria, né? Momento oportuno, e eu louvo a Deus por estar aqui. É um privilégio para mim estar participando desse momento tão abençoado. Que Deus te abençoe a todos nós. Amém. Eu falo também em nome da igreja, obrigado, em nome da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas, onde estou hoje pastoreando, já o 10º ano de pastorado, e esse grupo que estava aqui, menos Alessandro, mas de lá da igreja, e outro grupo também da igreja que vai participar. Então temos vários irmãos da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas. Que Deus abençoe a todos. Acho que eu passei dos 2. Igreja da qual também o Wilson foi presbítero, né? E por isso vários irmãos da Igreja de Cruz das Armas estão aqui. Por isso também o reverendo Aldenísio estará aqui em breve nos trazendo a reflexão da palavra, pois foi com ele também que Wilson serviu àquela igreja querida. Nós vamos ouvir agora também 2 irmãs, a irmã Bernadette, da Igreja Presbiteriana de Mangabeira. Por favor, minha irmã. E logo depois dela, a irmã Elizabeth, que é da Assembleia de Deus. O Wilson fez obra até na Assembleia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, as 2 irmãs terão esse breve momento. Logo depois, mais um pastor falará, André Luiz, fará a oração, e nós ouviremos a palavra do Senhor.
Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em nossas vidas. Eu fico muito feliz de compartilhar desse momento da vida do meu irmão Wilson. Como já foi dito aqui, ele é um presbítero de influência. Ele nos animou, nos ajudou e caminhou conosco no início da nossa caminhada da fé. Eu quero lembrar uma passagem bíblica que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 30 e o 31, quando Filipe chegou para aquele eunuco, né? E falou assim: entendes o que lê? E o eunuco não entendia. E nós também estávamos lendo a palavra e não entendia. E o Wilson foi o Filipe da nossa vida. Eu louvo a Deus pela colaboração que o Wilson trouxe na nossa vida espiritual. Eu não sei se algum irmão teve essa experiência na vida de quando se converter, os amigos, os colegas de trabalho, até parentes se afastar, discriminar e criticar. E nessa hora, o Wilson também estava conosco. O Wilson nos chamava para eventos, não agora aqueles eventos que a gente costumava ir, mas eventos da igreja. A igreja, quando ele ia pregar, visitar, eles nos levava. E assim foi que o Wilson participou muito de nossas vidas. Eu falo nossas vidas, a minha e do meu esposo. E eu quero dizer que, Wilson, você foi bênção. Eu quero mais uma vez me remeter às Escrituras Sagradas, lá em 1 Coríntios, do capítulo 3, no versículo 6, quando o apóstolo Paulo falou para aquela igreja, disse: um planta, o outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. E eu quero dizer que o ECC foi quem plantou a semente no nosso coração. O Wilson regou e o nosso Deus deu o crescimento. E também, Wilson, tem promessa para você, graças a Deus, porque no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu propósito, o propósito do seu trabalho. Que bênção, Wilson, que o galardão você vai ter. Continue sendo esse presbítero que faz discípulo, porque eu teria muita coisa para falar aqui, mas eu vou resumir. O Wilson nos discipulou. Então, o galardão é seu e a honra é do Senhor. Não temos dúvida. A Deus seja a glória. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, amém? Verdadeiramente, para mim é um motivo de felicidade estar aqui nessa noite, fazendo parte dessa festa na vida do irmão Wilson. Porque se hoje eu estou aqui, verdadeiramente é a bondade de Deus através dele, que usou o instrumento, o irmão Wilson, para que eu viesse a conhecer o Senhor Jesus. Então hoje eu sou a irmã Elizabeth, crente em Jesus, crente no Evangelho do Senhor. Eu tenho 23 anos de convertida e louvo a Jesus. E existe uma Elizabeth antes de conhecer o Senhor Jesus e depois. E isso só foi possível porque eu conheci uma família e essa família veio através do irmão Wilson. E verdadeiramente a irmã disse uma coisa muito importante aqui: ele nos discipulou. O irmão Wilson, ele me apacentou através do Evangelho, ele apacentou dentro da igreja e me apacenta fora da igreja até hoje. Eu e a minha família. Então eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor graças a uma vida que se submeteu. Ele teve a ousadia e a coragem de chegar perto de uma moça e de um rapaz do mundo e falar da palavra do Senhor. E eu assim me senti acolhida. E se hoje eu estou aqui, eu louvo a Deus pela vida do irmão Wilson. Que Deus te abençoe a ti e a tua casa. Amém. Meus queridos, graça e paz, boa noite. Que dia, que momento, que ocasião, que noite, que culto. Glória a Deus por tudo isso que está acontecendo. Presbítero Wilson, receba um forte
e carinhoso abraço da minha parte. E neste abraço, sinta o calor fraterno da minha esposa, da minha mãe em especial. Quero incluir também neste abraço o calor fraterno de Reverendo Salvador, seu amigo. Ele não está aqui em virtude das suas férias, ele está fora. E também o presbítero Fred Almeida, ele desejou felicidades neste dia, nesta data e no decorrer do seu ministério desde agora. Eu gostaria apenas de pontuar algo muito importante. O presbítero Wilson foi de fundamental importância, ou de essencial, não sei qual é a palavra, de essencial importância na minha vida, principalmente no quesito ministerial e, por que não, matrimonial. Eu e a minha esposa, sempre que nós temos o hábito, isso é interessante, nós temos o hábito de descansar, de relaxar, nosso momento de relaxamento, e a gente conversa sobre as bênçãos do Senhor. A gente recapitula, a gente recorda, e sempre que a gente está fazendo isso, esse momento tão santo na presença de Deus, sempre que a gente está contando as bênçãos, a memória vem o presbítero Wilson. Não é, Nayane? Sempre que a gente está contando as bênçãos, olha o que Deus fez, olha isso, aí, presbítero Wilson. Que coisa! Foi um instrumento da graça de Deus, foi um instrumento da providência de Deus, que assim, só quem faz ideia é a minha esposa, a minha mãe, enfim, pastor Renan faz ideia, sim, da eficácia, da providência de Deus através da vida do presbítero Wilson na minha vida, porque eu era membro dessa igreja. Veja só, é rápido, eu era membro dessa igreja, aspirante ao ministério pastoral, com o desejo de casar-se, sem um prego para colocar na parede, situação difícil. E aí aparece uma igreja sem pastor, no interior de Pernambuco. Eu sou membro da igreja aqui, presbiteriana. Presbítero aqui, presbítero Wilson. Ele conhece a igreja batista no interior de Pernambuco, lá em Jataúba. A sua filha mora lá, está aqui, Tassiana. Ido não está porque está cuidando do menino. Mas enfim, e o Wilson, ele entra na minha vida dizendo assim: André, você vai pastorear. Você vai ser pastor e tem uma igreja lá esperando você, tem um povo que precisa ser pastoreado, e ele encabeça isso, ele toma a frente disso, não é, pastor Renan? Ele me leva até o interior de Pernambuco, ele faz assembleia, ele chama o povo à reunião, ele chama o povo à ordem, ele é o pivô de tudo, e assim, literalmente ele me coloca como pastor, e eu entro na ordem dos pastores batistas de Pernambuco por causa dele. É por causa dele. Porque eu sendo membro da igreja presbiteriana, os pastores da igreja batista sabiam disso, não queriam me receber, mas o presbítero me introduziu na assembleia, e como quem decide é a igreja, então não teve para onde, né? A igreja decidiu, porque o presbítero tinha decidido. O Senhor estava acima de tudo isso, e não foi somente isso, irmãos. Como eu disse, eu tinha um desejo de assumir o ministério pastoral, mas eu precisava casar, e para casar eu precisava pelo menos de um teto, de uma moradia, algo do tipo. E aí Tassiana, filha do presbítero Wilson, tinha se mudado, tinha uma casa lá, toda mobiliada, e o presbítero Wilson disse: olha, você vai casar, tem uma casa para você, tem tudo já preparado. Irmãos, foi de uma generosidade graciosa, assim, não tem preço. Presbítero, você está no nosso coração, somos gratos pela sua vida,
o nosso desejo é que o Senhor lhe dê galardão sobre galardão e que a sua vida seja repleta de bênçãos. Você é uma bênção na minha vida, meu irmão. Bom? Nós vamos orar neste momento, não é, pastor Renan? Quem aqui vai fazer a oração? Sou eu, é comigo? Presbítero, por gentileza, pode vir aqui? Vamos todos orar. E até hoje, viu, irmãos, ele me jogou lá em Pernambuco e deixou. Ele me assistiu lá, ele ia lá, ele me visitava, ele conversava comigo. E agora, nessa nova etapa, na presbiteriana, está fazendo a mesma coisa, me acompanhando, me assistindo, e sempre com uma palavra de mansidão, de sabedoria. Isso é impressionante. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Estenda a sua mão. Senhor, o nosso coração transborda em gratidão. Amém. Por tudo que és e nesta ocasião específica pela vida do presbítero Wilson. Ó Deus, que vida valiosa aos teus olhos e aos nossos olhos também. Muito obrigado porque o Senhor o usou para o nosso bem, para o bem dessa igreja local. Nós somos gratos, eternamente gratos a Ti. Nós pedimos toda sorte de bênçãos sobre a vida de Wilson e família. Por Tua gentileza graciosa, Senhor, atende essa nossa singela e humilde oração e derrama sobre a vida do presbítero Wilson e sua família bênçãos e mais bênçãos. Que ele se alegre muito e muito, porque é uma ocasião de gratidão e de alegria indizível na Tua presença. E agora, Senhor, fala aos nossos corações, através da Tua palavra que será ministrada. Por favor, Senhor, fala conosco, nos edifica e mais uma vez que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo que aqui se reúne para prestar esse culto a Ti. É assim que nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus que vai ser ministrada pelo reverendo Aldenísio. Gostaria de convidá-lo aqui a assumir o púlpito da igreja enquanto ele vem e louvado seja o Senhor por tudo. Amém, irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que dizer também que eu estou aqui porque o Wilson me convidou. Meus irmãos, eu estou consciente de que a minha palavra é bem breve, por causa do tempo. Ninguém se preocupe, pastor, pode ficar tranquilo de que eu vou gastar pouco tempo. Mas antes de ler a palavra e trazer a mensagem, eu também gostaria de dizer uma palavrinha sobre o Wilson. Sempre eu costumo lembrar de que estou feliz por estar aqui. Agradeço ao presbítero Wilson pela lembrança de me convidar. É um privilégio estar aqui. Talvez porque eu fui o pastor, o segundo que pastoreou mais tempo, o Wilson e família. O pastor João Dantas foi o primeiro, mas já está na glória. E nós trabalhamos muito tempo. E eu costumo sempre lembrar de que o nosso culto é fruto do nosso encontro com Deus. Sem dúvida, a gente está aqui cultuando a Deus, agradecendo pela vida de Wilson, porque um dia nós tivemos um encontro com Deus. O nosso culto é fruto da nossa obediência à palavra de Deus. Ele manda que a gente agradeça, que a gente volte para agradecer, e é isso que estamos fazendo nessa noite aqui. Então o culto é fruto da nossa obediência à palavra de Deus. E o nosso culto também é fruto da nossa gratidão pelas bênçãos alcançadas. São tantas. E todo culto a gente está para agradecer. Culto sem gratidão Deus não aceita. Oferta
alguém já disse, essa frase não é minha, que a oferta sem gratidão é migalhas. Deus não aceita culto nem oferta sem gratidão. Então o nosso culto é fruto da nossa gratidão a Deus pelas bênçãos alcançadas. E o presbítero Wilson está agradecendo, juntamente com a família, os irmãos, as bênçãos recebidas. Antes de ler a palavra e trazer o texto que eu quero, eu só queria comparar a vida de Wilson também a um personagem da Bíblia que nós conhecemos e lembrar rapidamente. No livro de Gênesis, no capítulo 49, o versículo 22, aliás, a partir do primeiro, é um texto que eu sempre costumo lembrar e pregar nele. Não vou fazer isso nessa noite aqui, mas é um texto onde o patriarca Jacó se despede dos seus filhos já no final da sua vida. E o texto diz que Jacó, já velho, certamente sem enxergar muito, chamou para perto do seu leito os 12 filhos que ele tinha e começou a falar sobre as qualidades de cada um dos seus filhos, e falando também do futuro, daquilo que eles iriam ser, daqueles que eles iriam, ou dos frutos que eles iriam produzir. E é muito comum se entender de que esse texto demonstra a emoção do patriarca Jacó quando se despede dos seus filhos. E a linguagem é uma linguagem poética, e no hebraico dá demonstrar a emoção que ele sentia para se despedir. E disse muitas coisas interessantes, mas eu queria só destacar rapidamente aqui, para essa palavra sobre Wilson, no versículo 22, o que ele diz de José. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Jacó, meus queridos, adjetiva com as qualificações de quem passaria por este mundo, deixando nele muitas marcas, e as marcas da produtividade. E nós conhecemos a história de José, aquele que deixou marcas profundas, que foi frutífero por onde ele esteve, até na prisão, na cadeia, na casa de Potifar, na casa de Jacó, onde ele estava como primeiro-ministro do Egito, ele foi realmente frutífero. José era um tipo de ramo que frutifica sempre, uma vez que suas raízes estavam fincadas no lugar certo, junto à fonte. José era do tipo de ramo cobiçado, frutificava para si e para os outros. Seus galhos se estendiam sobre os muros. A sua influência foi além da sua terra, da sua nação, para o estrangeiro. Ele frutificou. E foi essa profecia do seu pai Jacó. E eu queria assim comparar, dizer de que a vida do presbítero Wilson foi uma vida frutífera. A sua influência dá para se ver aqui que foi além de uma igreja, de uma comunidade, ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde ele veio lá de Imburaninha, Patos e depois Cruz das Armas, e para aqui, para essa igreja. Então, uma vida que frutificou. Eu louvo a Deus, para ser breve, pela vida dele. Um privilégio trabalhar com ele. Eu tenho recordações boas do nosso trabalho, do companheirismo, dos momentos que a gente brincava. Eu fui privilegiado porque em conselho eu nunca tive briga, mas sempre as nossas reuniões eram recheadas de humor, né? A gente ria mais do que chorava. Eu sei que em algumas reuniões os presbíteros e pastores choram mais do que riem, mas a gente ria muito, brincava muito também e trabalhava muito. Foi um período muito frutífero da igreja de Cruz das Armas. E o Wilson foi aquele companheiro. E eu sei que o trabalho dele, como presbítero que pastoreou, porque presbítero também é pastor, que pastoreia ovelha, que ajuda, discipulou e ganha almas, né?
e apoiava os pastores, eu sei que redundou em muitas bênçãos e muitos frutos que não há tempo aqui para que a gente possa contar. Mas se eu fosse enumerar, a gente, certamente, Wilson, a gente leva muitos segredos de momentos que a gente ouviu, casais, pessoas, e que nunca se fala para ninguém, vamos levar para o túmulo, né? As histórias de muita gente, os segredos de muitas pessoas, porque é um trabalho, confissão pastoral, e nunca vai sair, nunca a gente vai contar para ninguém. E eu poderia lembrar aqui de alguns benefícios, realmente, de muitos encontros no trabalho pastoral com o presbítero Wilson, e que eu sei que redundou em consolo para muita gente, redundou em aceitação, em compreensão, em serviço, em realização e muita comunhão para a glória de Deus. Deus abençoe o presbítero Wilson e a sua família. Me sinto privilegiado. A nossa relação é um amor profundo. Eu estava conversando com Raelma, a gente não esquece, eu tenho saudade. E tenho a Raelma, Maílson e Tarciana, são os filhos, Mariquinha, a irmã também. A Dinamérico também, que faz parte. E esse carinho e esse amor que a gente sente, e através de Wilson também eu posso dizer, o Reverendo Alcimar, de que eu me envolvi com a família e pude realmente amar. Pude pastorear Alessandro, Enildo, que não está aqui, ali atrás também. Então, Deus enriqueceu a minha vida com uma família grande também, e que a gente nunca vai deixar de ser pastor. Amo profundamente vocês e tenho muita saudade da nossa convivência, né? E por tabela aí, o João Clóvis, que não está aqui, presbítero também, companheiro, né? Que é o sogro, e tudo faz parte da família. Lídia, a família toda. Eu me envolvi com todos da família, porque a gente amava. E Alcemir também, sempre da igreja congregacional, mas eu acho que a nossa amizade, o carinho, o respeito, a gente sempre tem, e é uma família numerosa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Agora vamos ao texto. Eu acho que eu tenho um pouquinho mais de 2 minutos, né, pastor? Só brincando aí. Colossenses 3. Eu prometo ser bem breve. Colossenses 3, versículo 15. Eu vou ler e queria que a igreja toda pudesse repetir o mesmo texto em uníssono. Só o versículo 15 de Colossenses 3. Ainda tem gente procurando, eu espero um pouquinho aí, estou vendo aí o barulho das páginas da Bíblia. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, e sede agradecidos. Vamos todos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, e sede agradecidos. E sede agradecidos. O espírito que nos envolve nesta noite é de gratidão, não poderia ser de gratidão. E eu orei e até pensei, comentei com Cleide, minha esposa, não vou falar sobre gratidão, mas não teve jeito, eu não escapei, porque o que Deus queria que eu falasse um pouquinho sobre gratidão. Gratidão é um sentimento muito profundo do cristianismo. Gratidão que Deus requer de nós, quando Ele diz sede agradecidos. Sede agradecidos. Deus quer de nós gratidão, Ele exige de nós gratidão. Todos conhecem o texto que sempre já ouvimos pregar, e os colegas que estão aqui já pregaram, quando falam sobre gratidão, daqueles homens que o Senhor realmente curou, os 10 leprosos. E Jesus deu uma ordem, e eles foram curados, e apenas um voltou para agradecer. E o Senhor disse, quando um voltou, disse, mas não foram 10? Por que só um voltou? Por que só um voltou para agradecer?
Isso a gente faz umas contas rapidamente, eu não sou bom de matemática, mas de 10 só um voltou é 10%, né? 10%. E aí você pode ver que talvez 10% da humanidade tem no coração algum sentimento de gratidão, de reconhecimento pelas bênçãos. E eu diria, nos nossos dias de hoje, dias difíceis, a gente não tem aí nem 1%, quanto mais 10% de pessoas que são agradecidos. A ingratidão campeia, a ingratidão é uma verdadeira epidemia na igreja, nos lares, nos setores, nas repartições, na vida diária, na vizinhança. As pessoas realmente são ingratas, né? Não tem reconhecimento, recebem bênção. É difícil, tantas pessoas aqui que foram abençoadas pelo presbítero Wilson e vêm aqui com gratidão. Mas certamente quantas pessoas até esqueceram. Talvez passe por Wilson e nunca lembre nem dele. E que de uma forma ou de outra foram influenciados e receberam bênção através da sua instrumentalidade. Muita gente realmente é ingrata. Quando eu falo de gratidão, sempre eu gosto de lembrar que gratidão, alguém disse que é como uma planta. Toda planta ela tem uma raiz primária que desce às profundezas da terra e é de lá que ela se alimenta. É essa raiz que dá sustentabilidade à árvore, para que ela não caia, para que ela cresça, para que ela produza frutos. E na vida do crente, na vida do cristão, essa raiz é a gratidão. É a gratidão que faz com que o crente seja mais vivo, que produza mais, que tenha mais alegria, que tenha mais verdor, porque na verdade ele tem que estar realmente ligado a Jesus Cristo, que é a videira, e como o ramo está se alimentando para ter vigor, para produzir frutos. E daí o nosso culto faz recebido por Deus quando ele realmente tem gratidão. Alguém disse certa vez que quem volta para agradecer sai ganhando. E eu diria que o presbítero Wilson, nesta noite com a igreja, voltou para agradecer. E sai ganhando, não é ganhando dinheiro, porque muitas vezes gratidão não envolve dinheiro. Muita gente pensa que tem que agradecer às pessoas que fizeram um favor, se você der um presente, se você se envolver dinheiro. Nem sempre gratidão precisa envolver dinheiro. Não é dinheiro que se envolve na gratidão, mas realmente é atitudes. E quem volta, Wilson, para agradecer, sai ganhando. Ganhando saúde emocional, ganhando entusiasmo, ganhando alegria, ganhando paz, ganhando criatividade, ganhando vida plena, vida completa. Quem volta para agradecer sempre sai ganhando. E todos sabem que a gratidão tem um valor terapêutico tremendo. Muita gente que tem problemas de saúde emocional e que se pudesse cultivar gratidão na sua vida, teria mais saúde. A vida seria realmente diferente. Se a gente soubesse usar essa palavrinha que é tão comum, a gente dizer muito obrigado, que muitas pessoas usam, mas muita gente não usa, parece que perdeu, e no trânsito, as pessoas não têm gentileza. E eu vim para cá, estava contando à minha esposa que hoje emprestei meu carro para um filho que viajou, ficou com o carro dele e eu saí. E aí não tenho o costume de dirigir realmente o carro dele, o retrovisor pequeno. E na verdade dei uma entrada mudando de faixa e olhei pelo retrovisor, não vi nada. E um cidadão atrás estava muito perto e ele, eu acho que ficou chateado e buzinou, mas eu consegui entrar. Houve algum perigo, mas ele foi de repente, ele saiu da faixa dele e se colocou na minha frente e vi que ele ficou, e eu disse, meu Deus, eu fiz involuntariamente, né? Mas ele fez do mesmo jeito, mas voluntariamente, porque ele parece que estava chateado, como se quisesse se vingar, porque eu tinha feito aquilo. Então a gente fica meditando, não há gentileza, né? As pessoas não têm mais nem do trânsito nenhuma gentileza, né? E às vezes dizer obrigado, né? Mas faria muita diferença na nossa vida se a gente
costumasse usar essa expressão. Muito obrigado. Muito obrigado pela bênção que você foi na minha vida. Muito obrigado porque você me ajudou. Muito obrigado porque você foi importante num momento difícil da minha vida. Você realmente pôde me ajudar. Muito obrigado. Mas hoje a gente vive um tempo de tanta ingratidão. Ingratidão dos filhos para com os pais. Os pais que sempre dedicam a vida aos filhos e trabalham a vida toda para dar o melhor dos filhos e querer uma vida melhor, mas muitas vezes são incompreendidos. Como também há muita ingratidão dos pais para com os filhos. Patrão contra trabalhador, trabalhador contra patrão. E a ingratidão realmente campeia. Mas, meus irmãos, se nós queremos agradar a Deus, a gente tem que obedecer a sua palavra, que diz: sede agradecidos. Sede agradecidos. É um dever, é um dever. A ingratidão, em certos textos da Bíblia, é relacionada com um pecado. É pecado você não ter reconhecimento, não ter gratidão. E, acima de tudo, para não demorar muito, eu diria que a gente tem que agradecer a Deus. Porque eu poderia perguntar nesta noite: por que agradecer? Por que agradecer? Porque Deus exige. Porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele nos deu vida em Jesus Cristo, nos deu salvação. Nos chamou para o ministério da palavra, pastor, presbítero, quando a gente não merece, quando a gente não sabe nada, a gente não tem condição. E pelos méritos nossos, nós nunca deveríamos estar aqui. E pela graça de Deus, o Wilson foi chamado, e com as lutas que eu tenho também, mas Deus usou. Porque nós não temos mérito, a gente não tem condição, mas pela sua misericórdia, Deus nos chama e permite que a gente colabore na obra dele e seja instrumento e produza frutos, tudo pela graça de Deus. Então, por que agradecer? Porque é bíblico, é bíblico. A Bíblia fala muito de gratidão. E Deus exige de nós gratidão. Gratidão. Eu sei que a gente desenvolve o ministério sem expectativa de gratidão. Eu não tenho. Posso até falar e, nas minhas fraquezas, exigir gratidão. Mas não é essa a expectativa. Pastoreei uma boa parte do tempo, junto com o Wilson, Cruz das Almas, 25 anos, a igreja que eu sou pastor emérito. Mas não faço e nem exijo da igreja que tenha gratidão pelo trabalho que eu realizei. Deus que me deu o privilégio de estar aquele tempo, 25 anos ali, e dando frutos. Foi um período muito bom, rico para a minha vida. A igreja cresceu muito, não pelo mérito do pastor, mas uma equipe boa que a gente tinha de presbíteros, de pessoas, e foi um tempo maravilhoso. Foi lá onde eu criei os meus filhos, onde receberam o Espírito ensinamento das palavras, o convívio de igreja. Isso marcou a vida da gente para sempre, para sempre, para sempre. E eu só agradeço a Deus, porque Deus foi bom, Deus foi misericordioso. Então, por que agradecer? Porque Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E a gente poderia perguntar: a quem agradecer? A Deus, a fonte de todas as coisas, fonte da vida, fonte da salvação, fonte das coisas boas. A Bíblia diz que todo presente vem das alturas, vem dos céus, vem de Deus, que é presenteador. É Deus que dá todas as coisas, tudo vem dele. Por que não agradecer? Por que não agradecer? Aí eu perguntava: quando agradecer? Quando agradecer? E a Bíblia diz em outros textos que a gente deve agradecer em todo o tempo. Em todo o tempo. Todo o tempo. Agradecer sempre, sempre. Não só quando a gente recebe um título, ou de pastor emérito, ou de presbítero emérito, ou no aniversário, mas agradecer sempre. Agradecer sempre. Antes das provas, todos nós passamos por provas. No ministério, a vida do cristão não é só de festa. A vida pastoral, de presbítero, também não só é de festa. É de choro também, é de lágrima, é de sofrimento. O Senhor não nos enganou. O Senhor nunca chamou ninguém para o ministério dizendo: olha, você vai ser aplaudido, você vai ser reconhecido, vão se lembrar de você,
vão ter gratidão a você. O Senhor não prometeu isso. É choro, é lágrima, é lutas. É lutas. Então a gente tem que agradecer antes das provas. Agradecer sempre, né? Antes das provas. Durante as provas, quando a gente está sendo provado, quando a gente está sofrendo, a gente tem que agradecer. Senhor, obrigado por esse privilégio. Porque essas provas, o sofrimento, às vezes é pedagógico, nos ensinam e faz parte da vida, do ministério, para que a gente aprenda a depender de Deus, para que a gente não se sinta que é o tal, que sabe tudo e que tem condições de fazer, e nós não somos nada, somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Então, durante as provas a gente tem que agradecer, reconhecer que Deus é bom e que permite que a gente passe por determinadas provas, até para não se orgulhar, até para que não se desvie do alvo e procure aquilo que é glória de Deus e aquilo que é para Jesus, que tenha para a gente, para ter o reconhecimento, as palmas, e que tudo realmente é para Jesus. Devemos agradecer depois das provas. Depois das provas. Quanta gente esquece. Eu já vi muita gente chegar na igreja para pedir oração, as enfermidades, problema de desemprego, e lá a gente senta e ora, e às vezes a pessoa recebe bênção, é curado, um membro da família passa por dificuldade, sai do hospital, e depois a pessoa some e nunca aparece para agradecer, e parece que nunca aconteceu nada. Já vi o contrário também. Lembro de uma jovem na igreja, discussão de Cruz das Armas, for de lá, vão lembrar quem é, não vou citar nome, mas ainda jovem, e ela dizia: pastor, estou precisando realmente de trabalhar, de um emprego. E eu queria que a igreja orasse, se orasse com os presbíteros, para que Deus abrisse as portas de um trabalho para mim. Eu preciso, meu pai tem me dado alguma coisa, mas eu preciso trabalhar. E achei normal aquilo e disse: não, vamos orar. E confie, Deus certamente abrirá as portas de trabalho para você. E ela disse: olha, pastor, deixa eu dizer uma coisa. Ela disse: eu já fiz um voto com Deus de que se eu arranjar um emprego, o primeiro salário eu dou para o senhor. E depois de um tempo, não demorou muito tempo não, ela começou a trabalhar. E depois dos 30 dias que ela recebeu o primeiro salário, total, integral, ela botou no envelope e trouxe na igreja para entregar a tesouraria da igreja e estava dando para o senhor. E ela disse: olha, pastor, eu estou trazendo aqui. E eu fiquei olhando quantas pessoas realmente diziam: olha, mas tanto tempo procurando emprego, necessidade de dinheiro, querendo comprar as coisas, e eu pegar o salário todo do mês e entregar. Mas é um voto, é gratidão, é o reconhecimento que Deus que abriu as portas e que deu aquele emprego para ela. E não fez falta, ela deu com alegria e entregou nas mãos do tesoureiro da igreja. E a gente percebe quantas pessoas têm orado, pedindo a sua saúde, emprego e outras coisas, mas se esquece de Deus. Tem muita gente na igreja vivendo como se não cresce em Deus, como se fosse uma pessoa que não tivesse fé, como um ateu qualquer. Não reconhece Deus na sua vida, não tem gratidão, não tem reconhecimento, vive um estilo de vida igualmente às pessoas do mundo, porque não tem reconhecimento e não tem gratidão. Meus irmãos, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos cultivar realmente gratidão. Gratidão por aqueles que estão perto da gente, gratidão por aqueles que são líderes e os que são liderados. É um dever, honrar, amar, ter gratidão e reconhecimento aos que são líderes, aos liderados, que a gente aprende e a gente trabalha. É isso que ensina a palavra de Deus, gratidão. E acima de tudo a Deus, que só quer o nosso bem. E eu fico muitas vezes pensando: por que ser ingrato para com Deus? Tudo bem para comigo? Pode ser, porque eu sou tão fraco, tão falho. Mas para Deus, ser ingrato para Deus, que só quer o nosso bem, que só zela pela nossa vida, só traz coisas boas para a nossa vida, e tem trazido tantas bênçãos que a gente não sabe nem às vezes
enumerar, contar, como diz a palavra de Deus, né? E aquele hino tão conhecido, conta as muitas bênçãos, dize de uma vez, e verás surpresa no que Deus já fez. Conta as muitas bênçãos. Às vezes são tantas que a gente não sabe contar, não sabe contar. O presbítero Wilson, desses 40 anos, né, de presbiterato já, 50, né, começou muito cedo, muito jovem, magrinho, né, era, lá em Patos. Ainda lembro de Wilson, adolescente, trabalho aí de federação, de jovem, né, quando eu comecei também, ele em Patos, eu em Souza, na igreja de Souza, e o Wilson estava lá conversando, a líder de mocidade, envolvido no trabalho, e conheci realmente, e o tempo passou. São tantos anos, tantas lutas, mas Deus foi muito bom. Cultive, meu querido Wilson, essa gratidão pela família que Deus lhe deu, pelo privilégio das igrejas por onde você passou e foi bênção, e para que Deus continue, quem sabe lhe usando por mais 50. Seja bênção, e que no seu coração haja gratidão. E todos nós, irmãos, vamos cultivar a gratidão, porque é isso que Deus quer de nós. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a gratidão deve ser cultivada, porque é um sentimento fundamental na vida do cristão. Deus nos abençoe. Amém. Façamos isso, irmãos. Sejamos agradecidos a Deus. A propósito, essa é a maneira correta de, inclusive, elogiarmos uns aos outros. Nós temos muita dificuldade de fazê-lo. Ora, porque somos pecadores e não queremos reconhecer os outros. Ora, porque temos medo de pecar, dando aos outros o que é só de Deus. Por isso, Paulo sempre orava, dando graças a Deus pelas igrejas e pelos irmãos. É o que estamos fazendo aqui nesta noite também. Eu queria convidar o grupo Sentinelas, os irmãos de Cruz das Armas. Eles vão conduzir, vão dirigir um louvor a Deus pela vida de Wilson. Logo depois, o Conselho da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados terá a oportunidade de trazer uma palavra ao nosso irmão e de entregar a ele uma homenagem singela, mas que tem muito significado para a nossa igreja, consequentemente para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E por fim, o nosso irmão vai trazer uma palavra de gratidão aos que vieram, e nós estaremos orando ao Senhor e pedindo a bênção dele sobre nós. Então cantemos uma canção com o grupo Sentinelas, e logo depois, Conselho da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados aqui em cima comigo, para que nós tenhamos esse momento com o presbítero Wilson. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus seja louvado pela vida do presbítero Wilson. E quando cheguei na igreja de Cruz das Armas, em 96, o Wilson era presbítero lá. E um tempo depois eu fui eleito também presbítero e tive o privilégio, né, de ser colega de conselho com o presbítero Wilson, pastor Aldenísio e outros irmãos. Então, nós como Igreja de Cruz das Armas, Grupo Sentinelas de Cristo, Wilson, nós estamos aqui para, juntamente com você, agradecer a Deus. Tem um texto aqui no 2 Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala o seguinte, sobre aquele espinho na carne que o Senhor colocou na vida dele. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando nós somos fracos, é que somos fortes, porque a força vem do Senhor. Vamos cantar com alegria. Eu queria que a igreja ficasse de pé, um canto conhecido.
e nós vamos cantar, glorificar a Deus por isso. Glória a Deus. A igreja pode sentar. E nós combinamos cantar outra canção. Pode ser, pastor? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. Eu quero convidar o conselho da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Queria pedir que os irmãos estivessem aqui comigo no altar, por favor, rapidamente. Presbíteros eleitos e presbíteros em disponibilidade, por favor, irmãos. Aqui à minha direita. Vocês pensaram que estavam distantes? A responsabilidade aumentou. Presbítero Wilson. Irmã Madalena, por favor, Wilson. Por favor, ajuda aí, Maílson. Presbítero Pedro vai trazer uma palavra em nome do nosso conselho, em nome da nossa igreja, uma vez que foi a igreja que em assembleia votou, decidiu conferir a ele o título de presbítero emérito de nossa igreja. Presbítero Pedro. Wilson, eu queria dizer que não tenho palavras para esse momento, mas não vou mentir. Eu preparei 442 palavras, segundo o contador do Word. Para não esquecer nada do que você merece ouvir, em todos os sentidos. Ok? Eu pensei em improvisar primeiro, mas a gente lê sermão, lê oração e, por que não, palavras de gratidão. Não é uma poesia de Isaías, tá certo? Apenas uma profusão de oxítonas. Vamos lá. Eu tenho 38 anos de evangelho, tá certo? Ou seja, eu não tenho nem tempo suficiente para empatar com você como presbítero, né? É uma coisa assim. E nesses 38 anos, Wilson, eu nunca ouvi uma pregação sobre Barnabé, certo? Os pastores em profusão, usando o termo aqui presentes, eu nunca ouvi uma pregação sobre Barnabé. Eu já ouvi milhares de vezes, exageradamente, sobre Zaqueu, filho pródigo, Pedro, coitado, mas sobre Barnabé não. E eu queria usar o exemplo de Barnabé porque eu admiro demais a figura de Barnabé, por ter sido uma pessoa de grande importância na vida da igreja, mas que sempre esteve nos bastidores. A igreja primitiva ainda tentou dar uma carta para ele, dizendo que Hebreus poderia ter sido escrita por eles, tentou até dizer que ele seria um apóstolo, mas isso foi questão de discussão que não vem ao caso. Nesse tempo todo que Barnabé batalhou como obreiro na igreja, ele nos deixou algumas qualidades que eu vejo em você também, tá? E assim, eu fiquei tão entusiasmado de vincular uma coisa com a outra que eu fui atrás até de gravuras de Barnabé, para ver se tinha alguma semelhança. Mas o que eu encontrei foi um Barnabé magrinho. Aí eu desisti do físico e fiquei apenas no espiritual, Wilson. Tá certo? Infelizmente você vai ter que passar por isso. Assim como você, eu
percebo em Barnabé uma pessoa assim, de bastidores, e agora é sério, conciliadora, cooperadora, capaz de sacrifícios materiais e pessoais pelo crescimento da igreja. O homem que consolava as pessoas, tal como ele, foi aqui nessa igreja e em muitas outras, incansável nas visitas aos doentes, desgarrados e carentes. Ativo em reuniões de concílios, presbitérios, sínodos, por toda a Paraíba e até fora dela. O temperamento sempre conciliador é uma marca sua, que me faz pensar como uma pessoa pode cair na mesma piada centenas de vezes, sem exagero. Quando você chegava na igreja, eu dizia: Wilson, tu estás mais magro. E ele ia explicar que era a caminhada, né? Que era o regime, que era o remédio, né? E aí eu tinha que dizer: mais magro que Jô Soares. Até que Jô Soares fez regime, e aí eu tive que trocar por Davi Patrício. Mas mesmo assim você continuou caindo, sempre com esse sorriso, né? Esse sorriso bacana, Wilson. Barnabé, tal como você, viajou pelo mundo na época conhecido, e quem viaja para o sertão da Paraíba, depois de Patos, vê do lado direito da estrada, vê uma casinha isolada, com uma pretensiosa placa de Igreja Presbiteriana do Brasil. E tu, uma vez me contaste que teu terno branco, da época de rapazinho, chegava amarelado da lama da estrada para fazer daquele ponto um ponto de pregação e expansão do Evangelho. E isso não me sai da memória, me faz admirar você como evangelista. Talvez você não lembre disso, mas Barnabé escolheu a sua terra natal para a sua primeira viagem missionária, que o pessoal fala que foi a primeira viagem missionária de Paulo, mas foram para a cidade de Barnabé. Da mesma forma, você foi para a sua parentela. E se você não tem o título de reverendo, você tem na esteira do seu trabalho vários pastores evangelizados por você. Tá certo? Barnabé é tratado como destemido, Wilson. Ele, segundo a tradição, morreu apedrejado na Síria, onde ele começou a pregar o evangelho junto com Paulo. E você, uma certa vez, segundo a minha versão, resolveu ser um evangelista de moto. E assim, pegou a moto de dinamérico e em 15 segundos destruiu a moto, o muro da vizinhança e conseguiu sua primeira placa no trauma. Wilson, eu não vou contar a história do cachorro do presbítero Cláudio. Não é propícia, mas depois eu conto para quem quiser ouvir. Por fim, Wilson, estou chegando ao fim, já vou na palavra de número 370. Eu gostaria de expressar a gratidão da igreja presente, não dos amigos e convidados, mas da igreja presbiteriana do bairro dos Estados, tá certo? Esses que vivem hoje, eu não vou falar daqueles que não estão mais aqui por motivos diversos, porque numa certa ocasião, procurando pastor para essa igreja, naquelas últimas cadeiras dessa fileira aqui, você nos puxou ao final do culto, virou a cadeira e nos fez fazer uma reunião de conselho. E depois disse: não precisa mais procurar pastor.
já tem o nome: Renan. E teceu tantas loas a respeito do menino que a gente ficou convencido. Fechado. Muito bem. E aí você, quando a gente ia se levantando, disse: mas tem um problema. Ele é batista. Mas o final dessa história a gente deixa para o jubileu do pastor Renan. Em nome do pastor Renan, do conselho da igreja, que você tanto honrou na sua participação, na sua opinião, na sua conciliação, na sua presença, na sua orientação, em nome dos membros que conhecem a sua vida, e em nome dos membros dessa igreja que não conhecem, mas que deveriam conhecer e se orgulhar de ser membro como você dessa igreja, o nosso respeito, a nossa gratidão, e que a vida lhe seja mais doce ainda, e que Deus te abençoe. Eu vou pedir agora então que o nosso irmão reverendo André entregue ao presbítero Wilson a placa que dá a ele o título de presbítero emérito da nossa igreja. E isso ele vai fazer, irmãos, em nome da igreja que outra vez decidiu em assembleia honrar o servo de Deus. Homenagem de nobreza. A Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados confere o título de presbítero emérito ao irmão Wilson Martins da Costa, em reconhecimento pelos 50 anos de serviços prestados à Igreja Presbiteriana do Brasil. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Filipenses 2, verso 29. João Pessoa, 14 de julho de 2019. A igreja pode sentar um pouquinho? Vai, eu só ajudo aí. Queridos, graças a Deus por isso, né? Eu só tenho, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por este dia, pela responsabilidade diante do reino de Deus. Quero agradecer, em segundo lugar, a minha família, a minha esposa, meus filhos e minha irmã que mora com a gente, por ter suportado esses 50 anos de presbítero ativo na igreja. Lá em Cruz das Armas, o pastor Aldenésio sabe muito bem disso, como também em Patos. Fui vice-presidente do conselho por muitos anos, e em janeiro, costumeiramente, os pastores tiram férias e quem ficava era o vice-presidente. E a minha família, às vezes, não tinha nem direito de ir para outra cidade, não tínhamos prazer assim de vir para a praia, por exemplo. A gente morava em Patos, e eu dizia: não, o pastor está de férias, a gente tem que ficar. E graças a Deus, a minha esposa, meus filhos compreendiam isso, esse ministério que Deus colocou na minha vida. Eu agradeço a minha família de todo o coração por esse apoio. Quero agradecer alegremente pela vida do meu pastor
Renan Dias, e também o pastor auxiliar, pastor André Gomes. E ao nosso conselho, né? Quero agradecer profundamente, e a Assembleia, que aprovou por unanimidade esse título tão merecido, né? A um servo de Deus que, ao meu ver, eu nem merecia, mas foi graça de Deus. E eu estou muito feliz pela vida, pela decisão dos meus pastores, do meu conselho e da IPBE de um modo geral. Quero agradecer ao meu pastor Aldenísio Avelino de Souza. Esse pastor que eu cresci muito na igreja de Cruz das Armas, ao seu lado. A confiança que ele me proporcionou de estar à frente como vice-presidente do conselho, as raivas que eu fazia ao pastor, me perdoe. Muitas vezes os desentendimentos que isso acontece, mas pastor Aldenísio e família, há um amor muito grande do meu coração para com o Senhor. E eu quero agradecer porque o Senhor atendeu o nosso convite para estar ministrando essa maravilhosa palavra de gratidão nesta noite. Quero agradecer a todos aqueles que vieram aqui à frente e testemunharam um papel, uma pequena parte do papel de um presbítero, não, mas de um servo de Deus, que procurou desempenhar o seu papel. Quero agradecer o grupo Sentinelas de Cristo, que eu fui conselheiro por algum tempo, ali em Cruz das Armas, e que nesta noite participaram também. A equipe de louvores de Cruz das Armas, na Lígia, e o seu grupo, Alessandro. Mas eu gostaria de agradecer também aos pastores e aos presbíteros que estão aqui presentes. Vejo aqui pastor Rubem, pastor Estevão, pastor André já falou, pastor Eudes e muitos outros pastores. A igreja presbiteriana da Torrelândia representada ali também. Pastor Zé Alves não veio, mas mandou o representante. E eu quero agradecer a estas igrejas aqui representadas pelos seus pastores e presbíteros. E também a toda a igreja, todos os irmãos que saíram de casa numa quarta-feira, um dia tão difícil, amanhã um dia de luta, mas estão aqui para juntos agradecermos ao nosso Deus. Portanto, eu digo como o salmista Davi, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu digo, grandes coisas tem feito o Senhor por mim. E por isso, nesta noite, concretiza no meu coração o grande sonho, né? Passou os 25 anos e agora estou recebendo com 50 anos, né? Dá até mais um pouquinho, mas eu arredondei 50 anos. Mas eu ainda quero continuar trabalhando. Vou continuar trabalhando. E eu disse ao pastor, o meu pastor, ele disse, você vai ser o conselheiro do conselho. Eu disse, pastor Laírton, muito obrigado aí. Estou vendo você aqui agora. E eu disse, pode ser, não tem problema não, vou continuar vindo às reuniões do conselho. Estou aqui vendo o Léo, seu filho, muito obrigado, membro da Assembleia de Deus, que também prestigia este culto, e aos demais, que eu creio que todos vieram com muito carinho para louvar a Deus. Que Deus cubra de bênção cada um nesta noite, e que voltem para casa, continuando orando por esse presbítero de 50 anos, e pela família, para que a família cada dia possa continuar também dando apoio a esse pastor, esse presbítero de 50 anos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos terminar este culto em ação de graças e eu quero convidar aqui à frente para fazer essa oração o reverendo Alcemir, que é cunhado de Wilson. Ele vai orar pedindo a bênção de Deus. Fiquemos de pé. E o reverendo Fernando Roberto, que vai pedir a bênção do Senhor, impetrar a bênção do Senhor sobre nós.
Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu sei que 50 anos, para a gente resumir numa noite, é muita coisa, mas eu não poderia passar em branco, deixando uma palavra bem rápida, vai ser 2 minutos, aí eu oro, porque não só como cunhado de Wilson, mas como filho, como ele diz, e realmente foi um pai para mim. Eu queria deixar para o presbítero Wilson, apóstolo Paulo, na 2ª carta, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E um dos grandes combates do presbítero Wilson, creio que o grande no primeiro combate foi justamente se casar, quando ele se apaixonou, e realmente ele gosta de Madalena, minha irmã, porque enfrentar uma família com mais 9 irmãos e os últimos 4 pequenininhos que ele levava para a igreja presbiteriana de Patos, foi um combate. E ainda eu sei da história, eu era pequeno, que ele escutava da sogra, que era minha mãe, chamava de bode, naquela época os crentes católicos do Pé Roxo não aceitavam, mas ele enfrentou um bom combate e orava por aquela família, como Alcimar disse aqui, sem forçar, apenas orando. E daqueles 4 meninos pequenos que ele levava para a escola dominical e aperreando, quando casou, na noite de núpcia, né, a primeira noite, o mais novo queria ir dormir também lá, Alessandro, está ali, não foi? Chorou para ir, era pequenininho. E aí dos 4 irmãos, para a glória de Deus, os 3 hoje pastores, Alcimar, Almi, pastor essa igreja, e eu que estou hoje me sentindo congresteriano, congregacional no meio dos presbiterianos, né? Segurei a bandeira congregacional e sou pastor congregacional, e diferente dos demais pastores, o Wilson tem uma participação de conselho, mas não foi ele que me colocou na igreja congregacional, não. Eu já estava lá e continuo. E na verdade, ele tentou tirar, mas não conseguiu, porque Deus tinha outro plano para mim. Estou lá na congregacional hoje, trabalhando com a Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, e hoje me vejo na pele dele, porque hoje eu estou numa posição onde eu tenho que dirigir a 4ª região e tenho que colocar pastores, tirar para cá, para lá, e estou enfrentando isso. Mas aí ele completa a carreira hoje, completa a carreira de 50 anos de presbítero, guardando a fé. Continue guardando a fé, Wilson, porque termina hoje um capítulo do livro, mas a história não está completa, virou a página. Você vai continuar sendo bênção aqui, Deus vai produzir muito através da sua vida, e a história só termina quando a gente chegar na glória, quando estivermos no encontro com Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida. E não é só um cunhado, tem uma referência minha, como ele diz que eu sou para ele um filho, dentre todos os cunhados, também tem uma referência de pai, e me aconselha também. Ele, de vez em quando a gente senta para conversar os problemas que a gente enfrenta lá, né? Eu acho que aqui não tem não, as igrejas não tem problema não, lá. E aí a gente conversa, se aconselha, e a experiência dele tem me ajudado muito. Então, vamos orar, porque está todo mundo cansado, quer ir dormir, mas 50 anos, então tenha paciência, 50 anos em pouco tempo, é pouco tempo para a gente relatar tudo. Que Deus continue abençoando Renan, a igreja, todos os pastores presbiterianos, e que a gente continue nessa caminhada. A nossa carreira não está completa, mas vamos guardar a fé com perseverança. Pai Celestial, queremos louvar o Teu nome, Senhor. Rendemos diante de Ti para Te agradecer. Tu és um Deus grande, eterno, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor que já havia escolhido o presbítero Wilson, e hoje estamos aqui nessa noite reconhecendo aquilo que o Senhor tem feito ao longo da sua vida. Rogar por ele uma bênção especial sobre toda a família, sobre esta igreja. Continua abençoando o pastor Renan, o conselho, cada pastor aqui presente, cada irmão, irmã, que possamos continuar firme, ó Deus, nessa carreira, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Despede-nos em paz agora, o destino de cada um aos nossos lares, debaixo da Tua santa proteção. É assim que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber a bênção do Senhor, irmãos, e logo depois eu peço que você espere 30 segundos, enquanto o presbítero Wilson, eu, chegamos à porta da igreja. Nós vamos cumprimentar os irmãos, principalmente ele. Vocês terão um tempo com ele
lá fora, tá? Graças e paz, meus irmãos. Estou de férias, hoje é meu aniversário. Estava com a minha família agora num jantar, né, de aniversário, mas fiz questão de sair mais cedo para vir prestigiar o meu amigo, irmão e conselheiro Wilson, né? Que eu tenho aprendido, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente olha para trás e muitas pessoas deram as suas contribuições para que a gente chegasse aonde nós chegamos. E o Wilson, aqui em João Pessoa, foi uma das poucas pessoas que me deu um amparo, que me ajudou, que realmente foi presbítero, apesar de eu não ser membro dessa igreja, né? Mas tentei várias vezes subornar ele para ele ser presbítero na minha igreja, mas ele não quis, né? Mas é assim mesmo, Deus abençoe, com certeza. Mas, Wilson, eu sou grato a Deus pela sua vida, como Deus lhe usou, né, para me apoiar, para me dar o suporte para estar aqui hoje. Louvado seja Deus pela sua vida, de Madalena, como da sua família também. Recebam, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno e gracioso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Pode assentar.